Bom dia. Vamos lá, né? Vamos começar. Quais cursos que tem aqui na sala? Quem já tá aí? Administração. Fisioterapia. Físio. E a área civil. Beleza. Tem odonto. Odonto. Tem farmácia. Farmácia. Administração. Colocou? Coloquei. Muitos já foram meus alunos, né? Semestre passado. Só odonto que não. Só odonto que não. Animados, pessoal, para o TCC2? Vamos lá, né? Prontos para essa doida jornada? pra acabar com isso. Oi? Muito doida para acabar. Vamos lá, né, gente? Pronto para essa jornada, né? Então, pessoal, bom dia. Meu nome é Gisele, para os alunos que eu não dei aula no semestre passado de TCC. Eu sou a professora de TCC de vocês, tá? Eu vou passar orientações gerais aqui, vou passar as datas dos nossos encontros e vou passar também como que vai ser a nossa estrutura de orientação do TCC, tá? Dúvidas que vocês tiverem, vocês podem levantar a mão e a gente vai fazendo no decorrer aí da aula, tá? Sejam todos aí bem-vindos. A gente começa nessa jornada aí do TCC. O TCC2, ele é mais tenso sim que o TCC1, mas ele não é impossível e a gente está aqui para auxiliá-los nessa etapa, tá bom? Então, vamos lá. Essa aula de hoje, né, tem alunos que estão enturmados no TCC 2 de 2, que é a maioria. Tem alunos, né, principalmente da Físio, TCC 2 de 3, que aí fala, porque são 3 etapas, eu vou explicar isso. E tem alunos aí, principalmente das engenharias, que às vezes fala TCC único, tá? Um primeiro ponto, a gente tem um grupo no WhatsApp de TCC 2, tá? Que é TCC 2, englobando todo mundo aqui, dessa sala, dessa disciplina. E esse aqui, ó, é o meu número do WhatsApp e um grupo, ele é comigo, tá? E aí, pessoal, é o seguinte, nesse semestre eu vou tirar as dúvidas no grupo, porque semestre passado eu acabei tirando no privado e aí às vezes eu não dei atenção suficiente para o aluno. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem colocar no grupo, que aí eu esclareço. E às vezes a dúvida de um vai ser a dúvida de outro, tá? Então, essa aula é para falar da atividade 1 do TCC. Essa atividade 1, ela vence no dia 9/4 de 2021, mas como no TCC 1, que eu já expliquei aqueles critérios para a gente publicar com antecedência, para ter sucesso aqui, eu vou explicar também, e aqui, gente, vai ser, assim, extremamente importante, vocês vão entender por quê, para vocês chegarem na banca e ficarem tranquilos, tá? Então, é importante todo mundo, após a aula, entrar no AVA, baixar o manual, baixar o documento em Word, que é o modelo institucional, tá? E olhar o plano de ensino, que são as referências para auxiliar nesse processo. Mas, principalmente, gente, baixar o manual e baixar o modelo institucional, que é o documento em Word, que a partir de agora vocês já começam a escrever. Vamos lá. É a mesma estrutura do semestre passado, para quem foi meu aluno, mas eu vou explicar no detalhe, porque tem gente nova aí, pessoal da Odonto, tá? Então, vocês têm na atividade 1, 3 tentativas para a correção do trabalho. Na atividade 2 e 3, 2 tentativas para a correção do trabalho. E agora, pessoal, mais do que tudo, vocês precisam entrar, né, fazer as atividades com antecedência,
para vocês chegarem no momento da defesa tranquilos, tá? Por quê? A defesa é o momento, né, mais tenso, porque vocês têm que explicar o trabalho todo para 2 professores da banca, e a gente sabe que o aluno ele acaba ficando nervoso, mas por isso que a gente vai trabalhar aqui nessa etapa inicial, que é a atividade 1, 2 e 3, para atingir uma pontuação maior ainda, tá? Então vamos lá. A atividade 1, ela vale 1.000 pontos, tá? E ela vai englobar a introdução e o capítulo 1. Na sequência, eu vou mostrar como que vocês vão fazer essa atividade 1. A data de abertura que está no manual de vocês é do dia 22 ao 9/4. Ah, eu vou deixar para publicar no dia 9/4? Pode. Só que se tiver qualquer problema, qualquer inconstância que vocês não conseguirem publicar, eu não consigo interferir. É igual declaração de imposto de renda, tá, gente? Se eu deixo para fazer no último dia e dá qualquer problema no site do governo, eu pago multa, tá? Então, nós vamos trabalhar com esses prazos com antecedência, até mesmo para vocês irem tranquilos para a banca. Então, passando aqui os prazos. Atividade 1, se vocês publicarem a atividade 1 até o dia 8/3, vocês têm direito a 3 tentativas, tá? Então, publiquei até o dia 8/3, o tutor fez a correção. E aí, na correção, em 1.000 pontos, por exemplo, o Alan, ele atingiu 500. Então, o tutor vai mapear o que ele precisa corrigir. Se o Alan, até o dia 17/3, ele publicar essas correções, o arquivo com essas correções, o tutor ele vai abrir para ele de novo, para ele publicar o material se ele não tiver atingido os 1.000 pontos. Vamos supor, o Alan estava com 500 pontos aqui, aí publicou de novo até o dia 17/3, subiu para 700 pontos. O Alan pode fazer a correção e publicar até o dia 29/3, e a tendência é ele atingir 1.000 pontos, tá? Ah, Gisele, eu não quero preocupar com isso. Eu quero tirar o básico do básico para chegar a 6.000 pontos. É uma escolha de vocês. Mas quando chega aqui na defesa, pessoal, é 4.000 pontos de defesa. Então, o aluno acaba ficando mais nervoso e aí a tendência de não conseguir essa pontuação total na defesa é muito maior, tá? Então, vamos trabalhar aqui seguindo esse critério. Então, a atividade 1, que é a mais crítica nesse momento, que é a aula de hoje, se eu publicar até o dia 8/3, e se eu tirei nota total aqui no dia 8/3, show de bola, gente, vamos partir para a atividade 2, tá? E aí, eu não preciso preocupar em enviar a segunda tentativa e a terceira tentativa, se já na primeira eu atingir os 1.000 pontos, tá? E aí, depois vai a atividade 2, atividade 3, que eu não vou falar disso agora, porque nós estamos na atividade 1. E depois vem a data de defesa, que é uma semana aí de defesa das bancas de TCC, tá? Então, vamos lá para as datas do nosso encontro. Alguém tem dúvida aqui com relação a essas publicações com antecedência? Alguém quer comentar alguma coisa? Gisele, só uma dúvida. Uhum. A correção disso vai, porque quem já fez o TCC1 pode continuar no mesmo arquivo, né? Para digitar. É outro arquivo. Você vai baixar o arquivo. Tem que baixar de novo. Isso, eu tenho que passar o que eu já digitei no TCC1 pro formato do arquivo 2? Você vai passar, mas tem uma diferença. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Ah, tá. É porque a dúvida era só essa mesmo, se eu podia continuar no mesmo arquivo ou não, mas se você vai explicar, então eu vou aguardar. Vou explicar daqui a pouquinho. E não, gente... Ei, menininho! Tá, né? O filho da Josiane, que gracinha. Eu também tenho um, Josiane, de 2 aninhos.
é arquivo diferente. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer após a aula é baixar o manual e baixar esse documento em Word, tá? Eu vou explicar agora no detalhe o que vocês vão fazer nessa atividade 1. Vamos lá, pessoal. Então, data aí dos nossos encontros. Nós temos, hoje foi o primeiro, nosso próximo encontro no dia 13/3. Aqui, pessoal, eu coloquei 9 horas, mas está errado. É às 10h30. Deixa eu acertar isso aqui agora. Só um minutinho. É às 10h30 e são essas datas. Então, todos os dias, né, dessas datas, às 10h30, a gente tem um encontro aqui marcado. Nesse momento é via Teams. Se a gente voltar presencial, a gente faz presencial, mas não vai mudar as datas e o horário, tá? Ah, é obrigatória a presença, pessoal? Não, não é obrigatório. Mas aqui eu tiro todas as dúvidas em relação ao TCC e explico também como que funciona, tá? É obrigatório entrar para o grupo de WhatsApp? Não, não é obrigatório. Mas lá, às vezes, a dúvida de um colega é a dúvida de vocês. E aí a gente vai tirando essas dúvidas, tá? Então, como funcionou no semestre passado, que vocês já têm aí a experiência, funciona nesse semestre. O tutor tem 7 dias úteis para fazer a correção do trabalho de vocês, tá? Então, aqui, ó, nesse slide, essas datas para a primeira, segunda, terceira tentativa, eu já coloquei baseada nesses 7 dias úteis, tá? E evitar postar no último dia horário, já expliquei para vocês. Tem que utilizar o modelo institucional que vocês vão baixar lá no portal do aluno. E da mesma forma, utilizar o CopySpider para verificar antiplágio, tá? Não esquecer disso. Nessa atividade 1 do TCC 2 de 2 e TCC único, eu tenho que fazer a introdução e o capítulo 1. Quem tiver matriculado na atividade do TCC 3 de 3, ele fala diretamente a atividade 3, que é o capítulo 3. Eu vou explicar isso também aqui no decorrer, né, da aula. Então, vamos lá. Introdução, foi o que a colega perguntou aí. Tudo que vocês fizeram no TCC 1, vocês precisam colocar no arquivo do TCC 2, mas bem modificado, pessoal. E aí é bem modificado mesmo. Então, na introdução, primeira coisa, eu tenho que ter aqui de 5 a 6 parágrafos bem elaborados, falando de maneira geral do meu tema. Cada parágrafo, ele tem que ter de 4 a 5 linhas, pode chegar até a 8 linhas, mas aí eu aconselho, né, no máximo 5, porque fica um trabalho mais atrativo para ler. Sabe quando a gente pega um trabalho e que a gente vê lá um parágrafo de 8 linhas, que a gente fala, nossa, aí você chega no final do parágrafo, você já não está entendendo mais nada do que estava falando no início? Então, funciona da mesma forma agora na hora de vocês escreverem. Claro, pessoal, vai ter gente que gosta de escrever mais, que vai ter um parágrafo com 8 linhas? Vai, 8, 9 linhas, que é o que é permitido? Vai. Mas se vocês conseguirem concentrar aí entre 4 ou 5 linhas, fica muito bom, tá? Nessa introdução, vocês vão utilizar com as suas palavras para fazê-la, tá? Na introdução, vocês não vão referenciar autor nenhum, tá? Então, daqui a pouquinho eu vou passar o passo a passo de como vocês vão fazer. Eu tenho que ter parágrafos contextualizando o tema, eu vou englobar a minha justificativa, problema de pesquisa, metodologia, os objetivos, tá? Mas eu não vou fazer nenhuma citação como a gente faz lá no TCC1, quando a gente referencia algum autor. Nesse momento da introdução, eu não vou fazer citação. É totalmente com as palavras de vocês, esses 5 a 6 parágrafos, tá? Mas vamos lá.
como que é esses 5 a 6 parágrafos? Primeiro e segundo parágrafo. A introdução é totalmente com as palavras de vocês. Eu não vou referenciar autor nenhum. No primeiro e segundo parágrafo, eu vou contextualizar o tema. Por que eu falei que a introdução é de 5 a 6 parágrafos? Por quê? Pode ser que em um parágrafo vocês já consigam contextualizar o tema, tá? Eu não vou precisar de um segundo parágrafo, porque eu consegui contextualizar, ficou entre 4 a 5 linhas esse meu parágrafo, então eu não vou precisar de um segundo. Quando eu falo de contextualizar o tema, né? Eu vou ter que, de fato, explicar para quem está lendo, porque pode ser a primeira vez que a pessoa vai ter contato com o seu trabalho, né? Com aquele tema. E aí eu tenho que deixar muito bem claro para o autor, né? O que é aquele trabalho, no geral, né? Explicando ali aquele tema do meu trabalho. Por isso que eu coloquei de 1 a 2 parágrafos. Mas, se alguém quiser, em um parágrafo só, contextualizar, beleza, não tem problema. O parágrafo na sequência, vamos supor, o meu trabalho, eu fiz 2 parágrafos para contextualizar o tema. O terceiro parágrafo, eu tenho que falar da minha justificativa, tá? Que é, por que eu vou investigar aquele tema? Qual que é a importância do assunto? E eu tenho que contextualizar o leitor, na verdade, eu tenho que convencer o leitor que esse meu tema ele é importante, ele merece, né, ser, né, lido, o meu trabalho na íntegra. Então, primeiro e segundo parágrafo, contextualizo. O terceiro parágrafo, eu justifico, né, faço a minha justificativa do trabalho, que nada mais é que eu pegar a justificativa lá que eu coloquei no TCC 1, bem reformulada para ficar em torno de 4 a 5 linhas, e aí eu vou dando sequência no meu trabalho. O parágrafo seguinte, que é o quarto parágrafo, eu vou falar do meu problema de pesquisa. E aí, pessoal, o meu problema de pesquisa eu faço em torno de uma linha e meio, contextualizando esse problema, e aquela pergunta que vocês deixaram lá no problema de pesquisa do TCC 1, vocês continuam com ela, né? E deixando o ponto de interrogação no final. Então, fiz o meu parágrafo com o problema de pesquisa. O quinto parágrafo... Gisele, Oi? você pode me explicar o 4 de novo, porque eu não entendi? Qual, o de problema de pesquisa? Isso. Então, qual que é o seu trabalho? Qual que é o seu tema? Eu vou falar sobre atendimentos odontológicos a paciente com HIV positivo. Beleza. Então, aqui no problema... Qual foi o seu problema de pesquisa que você utilizou lá no TCC 1? Que, na verdade, eu estou fazendo os dois, né? Eu vou perguntar... Sério? Eu vou perguntar, né, se os cirurgiões dentistas eles estão preparados de uma maneira geral, tanto psicologicamente como, com informações, para fazer um atendimento adequado a pacientes que têm HIV positivo. Entendi. Então, você vai falar, né? Você vai colocar em torno de uma linha e meia, 2 linhas no máximo, falando. Os pacientes com HIV positivo pode contaminar o dentista de XYZ maneira, tal. Ponto. O dentista, aí você vem com a pergunta do problema de pesquisa. Os dentistas estão preparados para lidar com esse tipo de paciente? Um ponto de interrogação no final. Então, ele é bem curtinho, o quarto parágrafo. Isso. Ele vai ficar em torno aí de 4 linhas, porque você coloca uma linha e meia, 2 linhas para contextualizar, e na sequência você já coloca a pergunta do problema de pesquisa. Não, agora eu entendi. Tá? Agora, para quem está fazendo os 2 TCC juntos, não é impossível, mas tem que ter uma dedicação maior, tá, pessoal? Porque é bem pesado, não vou mentir para vocês, não. O meu TCC, na verdade, ele já está pronto, sabe?
Eu só não entreguei. Entendi. Aí então, para mim é meio caminho andado que eu já tenho. Uhum. Só que aí falta entregar e contextualizar ele no 2. O 2 eu não tenho nada. Tá, beleza. E aí, vamos lá, para o 5º parágrafo, o objetivo geral específico. Vocês viram que até agora, pessoal, é tudo que vocês fizeram no TCC1, né? Só que o objetivo geral específico, eu vou colocar, né, de forma clara e objetiva o que o meu trabalho vai abranger. E aí eu preciso colocar o meu objetivo geral específico descrevendo sempre com o verbo no infinitivo. Então, como que eu vou fazer isso, pessoal? Eu vou colocar assim, ó. O objetivo, isso aqui é um exemplo, tá? O objetivo geral dessa pesquisa foi, aí eu coloco o objetivo geral com um ponto final. Identificar isso, aquilo, outro. Ponto final. Como objetivos específicos, buscou-se 2 pontos. Aí eu coloco sempre o objetivo específico, os 3. O verbo começa no infinitivo, ponto, vírgula, coloco o segundo objetivo, ponto, vírgula, coloco o terceiro objetivo, ponto final no parágrafo. Tá? Então, eu não vou colocar o objetivo geral específico em tópicos, como foi lá no TCC1. Eu coloco ele seguido no parágrafo dentro da introdução, tá? Eu posso colocar: a pesquisa tem como objetivo geral de identificar tal. Os objetivos específicos, buscou-se 2 pontos, coloco aqui os 3 objetivos, tá? Então, eu não coloco em tópicos, eu coloco no parágrafo em sequência. Desse jeitinho que eu coloquei aqui para vocês. Tem dúvidas em relação ao problema de pesquisa e ao objetivo geral específico? Como que vocês vão colocar no parágrafo? Sim, Gisele. Desculpa. No TCC1, a gente colocou ele em tópicos, um debaixo do outro. Esse é dentro do parágrafo total, né? Dentro do parágrafo total. Eu vou terminar com especificando eles, mas não preciso pôr em tópicos. Isso mesmo, não precisa pôr em tópico. Porque você está observando que o seu objetivo está dentro da introdução, tá? Por isso que você vai colocar ele num parágrafo seguido, mas seguindo essas ordens, tá? Eu terminei de colocar o objetivo geral, um ponto final, na mesma linha eu coloco os meus objetivos específicos, separando um do outro com ponto vírgula. Sim, tá? Entendi. Obrigada. Mas aí sempre respeitando a quantidade de linhas. Sempre respeitando, tá? Mas aí, no caso, se ultrapassar a quantidade de linhas, eu posso tirar alguma coisa do objetivo específico que eu coloquei no primeiro trabalho para não ultrapassar essas linhas? Pode tirar, sim, pode reformular. E você não pode ultrapassar 9 linhas, tá? Mas se ficar em torno de 5, é de bom tom. E o objetivo que você colocou lá no TCC1, ele acaba sendo bem curtinho, tá? Mas você pode reformular ele sim. Tá bom? Obrigada. Mais alguma dúvida? Bom dia, Gisele, tudo bem? Bom dia. Gisele, eu baixei meu manual, meu modelo do TCC lá no portal, e aí a introdução dele, os parágrafos estão numa ordem um pouquinho diferente dessa que você está explicando. Eu vou seguir a ordem do manual? Do manual, mas me fala aqui que o manual tá te falando. Você é de qual curso? Farmácia. Ah, tá. Me fala aí. Por exemplo, no meu primeiro parágrafo, o manual está falando que eu tenho que contextualizar o meu tema. Isso. Aí, no segundo parágrafo, eu vou desenvolver a justificativa. Isso. É isso que eu expliquei. Qual que é o seu nome? Amanda. Amanda. Aqui eu coloquei, porque eu coloquei contextualizar o tema 1 ou 2 parágrafos. Porque tem, às vezes, algum determinado tema que em um parágrafo só eu não consigo explicar.
Então, eu posso sim utilizar um segundo parágrafo para terminar a contextualização desse tema. Mas se em um único parágrafo você fizer a contextualização do tema, o seu segundo parágrafo, ele vai ser a justificativa. Tá? Ah, sim. Entendeu? Agora eu entendi. Obrigada. É porque aqui, ó, às vezes, para eu contextualizar o meu tema todo em um único parágrafo, vai ficar incompleto. Então, eu posso utilizar um segundo parágrafo, tá? Ah, sim, não. Agora eu entendi. Beleza? Mas assim, gente, conseguiu fazer num parágrafo só? Show de bola. Aí o segundo parágrafo, vocês vão sempre seguindo nessa sequência. O segundo parágrafo vai ser a justificativa. Então, a sequência é, primeiro eu vou contextualizar. Primeiro parágrafo. Se eu não conseguir contextualizar, eu posso fazer um segundo. Mas se eu conseguir, o próximo parágrafo vai ser a justificativa. Depois, o próximo parágrafo vai ser o problema de pesquisa. Tá? Aí continua aí no seu manual. Aí vem o seu terceiro parágrafo para falar do problema de pesquisa, correto? Isso. Isso. Aí o quarto parágrafo para falar do objetivo geral específico. Sim. Isso. Aí essa questão, se você conseguiu contextualizar em um parágrafo só, ótimo. Aí você segue direitinho aí do jeito que está falando. Que não muda. Aqui é porque eu coloquei, porque às vezes, de fato, tem tema que é muito abrangente e eu preciso de um segundo parágrafo para terminar de contextualizar. Tá? Ah, entendi, não. Tá ótimo aqui, então. Obrigada, Gisele. De nada. Vamos lá. Aí vamos lá, né, pessoal? Vamos supor, se eu fiz um parágrafo só para contextualizar o tema, quando eu vou falar da metodologia, eu estou no quinto parágrafo. Se eu fiz 2, eu estou no sexto parágrafo, tá? Mas na sequência, depois que eu falei do meu objetivo geral específico, eu tenho que falar da metodologia. E aí, lembra quando vocês colocam lá no trabalho do TCC1, a metodologia foi uma revisão da literatura, e aí eu utilizei livros e dissertação de mestrado ou doutorado. Então, aqui eu tenho que escrever a metodologia que eu utilizei, tá? E colocar as palavras-chave também. Aqui é palavra separada, tá, pessoal? Não é palavra composta, não. Igual vocês fizeram no TCC1. Eu coloquei aqui um exemplo, ó, de uma correção do tutor. O que ele pediu? Olha para vocês verem. O aluno colocou: o tipo de pesquisa realizado nesse trabalho foi uma revisão bibliográfica e tal. E eu utilizei, né, livros, revistas, trabalhos publicados nos últimos 10 anos. O que o tutor colocou? Olha, apresente a base de dados, por exemplo, literatura latino-americana, o site, né, do Cielo, e aí vai. Então, aqui, nessa metodologia, vocês podem colocar de forma específica onde que vocês, né, estão procurando, né, a complementação do seu trabalho, tá? Então, lá no TCC1, a gente colocou de maneira bem genérica, livros, dissertações de mestrado e tal. Aqui no TCC2, vocês vão colocar onde que vocês acharam, né, que é o embasamento do trabalho de vocês. Pode falar, pode perguntar. Nessa parte eu posso fazer igual na referência ou não? Nas referências bibliográficas? Como? Não entendi sua pergunta. Você não vai colocar os autores. Você não vai colocar todos os autores nessa parte. É isso que você está perguntando? Você vai colocar os autores? Sim, por exemplo, qual livro que eu busquei, de qual autor, de qual ano, por exemplo, dessa forma ou não? Não, aqui nessa metodologia ela é mais geral, tá? Você pode colocar sim livros, mas aí você pega um ou dois que você mais utilizou, porque senão vai ficar muito extenso, tá? O que eu te aconselho a fazer é coloca livros ou a base de dados, como tá aqui, se foi na Cielo ou se foi na literatura latino-americana, na parte de ciências da saúde, colocar assim, bem mais genérico,
Porque se eu for colocar todos, realmente vai ficar muito grande. E aqui é importante eu estabelecer, né, que foram dos últimos 10 anos, tá? Ou dos últimos 15 anos, 10 anos, de acordo com a pesquisa de vocês. Agora, se eu utilizei vários livros, mas o meu foco foi no livro X, eu posso colocar, tá? Que aí não vai ficar tão extenso aqui nessa parte da metodologia. Tá bom? Sim, tá joia, obrigado. Ô, Gisele, Gisele, Oi? eu vi você falando que era de 10 a 15 anos. 15 anos pode? Porque Então. no outro era até 10. Tem temas que não tem livros entre os 10 anos. E aí o tutor ele tem autorizado a trabalhar com 15, 20 anos. Se for o caso de vocês, hoje vocês já vão mandar mensagem para o tutor falando: olha, o meu tema ele é bem restrito, eu não tenho livros ou não tenho nada de material dos últimos 10 anos. Eu vou utilizar dos últimos 15, 20, 30 anos. Aí coloca lá. Você tem alguma objeção? Aí ele vai dar um ok para você tá resguardado, tá? Mas Tá se bom. tiver nos últimos 10 anos, melhor ainda, pessoal. Aí não precisa nem gastar cartucho mandando para o tutor. Tá joia, obrigada. Pode tirar, quem ia falar mais, pode tirar mais dúvidas. Gisele, bom dia. Bom Que eu dia. ia perguntar, tá tendo o grupo do TCC2? Tá, do WhatsApp, tá. Ah, tá. Depois eu vou É porque eu não tô nesse grupo. Aí, no caso, vai passar para líder de turma, alguma coisa assim? Deixa eu colocar no chat para ver se vocês conseguem pegar também aí. não, Gisele. Beleza, mas eu vou mandar também no AVA, tá? No e-mail do AVA via o link para vocês. Ah, tá. É porque eu gostaria de saber se o link vai ser postado ou no AVA, alguma coisa assim, porque eu entrei atrasado, eu tô no trabalho. Uhum. Aí eu não tô entendendo, eu vou ser sincero, eu não tô entendendo nada. Aí, Não, mas porque você eu vai peguei entender. a explicação atrasada, né? Entendeu? Michael, eu tô Eu tô Oi. gravando também a aula, tá? Então tá, obrigado. Pessoal, olha se vocês conseguem ter acesso ao chat aí para pegar o link. Não. Gisele, tá falando que não, que é só para membros do grupo. Tá, então vamos fazer o seguinte. Assim que eu terminar a aula aqui, quem não tiver, eu vou deixar a tela com o meu telefone do WhatsApp. Eu vou mandar isso também na segunda-feira para vocês via AVA, tá? Porque depois eu consigo uma base do contato de vocês, eu mando também por e-mail. Mas via AVA atinge todo mundo. Então eu vou mandar um link do WhatsApp para vocês. E vou mandar um e-mail também via comunicação interna com essas datas do TCC. Aí, mas se alguém quiser, pode me mandar um oi no WhatsApp, falar assim: Gisele, me manda o link do TCC 2 de 2, que aí eu já mando para vocês hoje ainda. Pode perguntar. Ricardo, tudo bem? Em relação ao AVA, eu não estou tendo acesso ainda. Eu acredito que essa semana ainda resolvo, mas, enfim, para ter acesso a essas informações que você vai passar no AVA, só se algum colega fizer copiar e enviar para mim via grupo, via WhatsApp. Me manda um oi no WhatsApp, pede o link do TCC, que aí eu mando para você. Tá ok, obrigado. Gisele. Oi. Aqui é o Rosimar, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Eu tenho uma dúvida. A gente já fez a introdução no TCC1, né? Uhum. E tinha justificativa, objetivos gerais, específicos. Então, essa parte vai sair do trabalho do TCC2 e eu vou fazer do jeito que você está explicando, só na introdução? Isso mesmo. Por isso que vocês têm que baixar o arquivo em Word do TCC2. Vocês viram, né?
que, por exemplo, o objetivo lá no TCC1 eu colocava em tópicos. Aqui não. Aqui eu vou colocar dentro da introdução, no parágrafo. Então, vocês precisam seguir isso que eu estou falando aqui para vocês, tá? Então, aquelas partes sairão, justificativo, objetivos gerais. Não vai sair. Você vai copiar e vai colocar no seu arquivo novo do TCC2. Tá? Você vai ter que baixar o arquivinho Word do TCC2. Sim, não está muito claro para mim, Gisele, é porque fizemos essas partes, né, específicas, ok? Vou fazer a introdução e só vou mudar a forma de colocá-los na introdução e deixar o que eu já fiz no corpo do trabalho, ou não? Não. Você vai fazer a introdução baseada nisso que eu expliquei. O capítulo, tá? Desculpa, a introdução por parágrafo. Então, o que você colocou lá no TCC1, lembra que você fez o seu objetivo em uma folha, a sua justificativa em outra folha? Aqui no TCC2 vai ser tudo dentro da introdução. Certo. Tá? Certo. Entendi. Obrigado. Beleza. Aí, beleza, pessoal. Nessa introdução, né? Eu vou continuando aqui, né? O meu TCC 2 é extremamente importante os meus objetivos. Por quê? Eu vou fazer o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 baseado nos objetivos, tá? Então, quando eu coloco lá num parágrafo falando dos meus objetivos, eu vou ter embasamento para escrever agora o capítulo 1, depois o capítulo 2, depois o capítulo 3, tá? Então, vamos lá. O capítulo 1 do TCC 2 está relacionado com o primeiro objetivo específico, que eu coloquei lá no parágrafo na hora que eu falo do meu objetivo específico. Então, capítulo 1 vai ser o primeiro objetivo específico. O capítulo 2 vai ser o segundo objetivo específico. O capítulo 3 vai ser o terceiro objetivo específico, tá? Cada capítulo eu tenho que ter no mínimo 5 páginas e 5 citações diferentes, tá? E aí lá no TCC tem as regras direitinho de como fazer a citação que vocês já fizeram lá no TCC 1. Mas agora, para entregar a atividade 1 do TCC, eu preciso fazer a introdução. A introdução já está tudo pronto, que é o que eu fiz no TCC 1. Só que eu vou reformular essa introdução de acordo com o que eu já expliquei. O capítulo 1, eu escrevi algumas coisas lá no TCC 1. Posso utilizar? Posso. Mas o capítulo 1 vai ser com foco no objetivo 1, que é o primeiro objetivo específico. Então, eu vou ter que ter mais coisas, ou seja, vou ter que estudar mais. Eu vou ter que ter, no capítulo 1, que é relacionado ao objetivo específico 1, 5 citações diferentes. Tá? Dúvidas até aí, pessoal? Dúvidas? Não. Tranquilo? Gisele. Oi. No caso aí, você colocou que tem que ter no mínimo 5 páginas, né? O capítulo. Aí, eu até tinha mandado um e-mail para a tutora do portal, porque eu estava começando a digitar o meu. Aí ela falou que o meu, porque no manual não estava falando a quantidade de páginas, né? Aí ela falou que o meu deve ter em torno de 3 até 5 páginas. Fazendo com 5 páginas é um trabalho que fica legal, que fica bom? Fica legal, tá? Fica muito legal. E assim, pessoal, você fazendo o capítulo 1 com 5 páginas, referenciando direitinho, mesclando parágrafo de autoria de vocês, parágrafo com citação direta, parágrafo com citação indireta, é impossível o tutor dar uma nota ruim para vocês.
Impossível mesmo, tá? Eles vão ver que vocês estão bem focados. Gisele. Oi? No caso, esse parágrafo, esse capítulo 1, né, que você informou que tem que ser com foco no objetivo específico 1. Se eu estiver pesquisando em artigo, como que eu coloco? Eu coloco o nome do autor do artigo e o título? Não, no arquivo em Word está explicando como fazer essas referências direitinho, tá? Não pode falar. É porque eu coloquei da maneira que estava lá e mesmo assim a tutora ela tinha falado para mim consertar. Aí eu não consegui entender se o artigo, como que eu referencio ele, entendeu? Entendi. Me manda o que a tutora te falou, só para eu entender o que você está falando no detalhe. Pode me mandar na segunda-feira, que aí eu até posto no grupo, tá? Como vai referenciar direitinho, tá? Tá bom, só para eu não responder uma coisa que às vezes não é isso que a tutora te falou. Mas a referência, né? Ela sempre vai ser o nome do autor e na referência completa, aí sim eu tenho que colocar o título do artigo, o ano que foi publicado, tudo certinho. Tá? E fica, no caso, como referência direta, né? Quando eu pesquiso o artigo. Depende. A citação direta é quando você coloca do jeitinho que está no artigo, tá? Então, é a citação direta, porque na hora que você passar no CopySpider, vai estar até indicando plágio mesmo, porque você fez a citação direta. A citação indireta é quando você lê o que o autor escreveu no artigo e reformula com as suas palavras. Se eu vou fazer uma citação direta, e aí se der acima de 3 linhas, aí eu tenho que fazer aquele recuo de 4 centímetros. Ok. Tá? Ok. Mas se for uma citação direta, menos de 3 linhas, eu não preciso fazer o recuo. Entendi. Tá bom? Tá bom, obrigada. E outra questão também, pessoal, eu coloco o título do capítulo 1 adequadamente correspondente ao primeiro objetivo. Por exemplo, eu coloquei um objetivo específico sobre contextualizar os pacientes com vírus HIV, sei lá, coloquei isso. Aí no capítulo 1, eu vou colocar assim, pacientes com vírus HIV. Eu não coloquei o verbo no infinitivo, mas tá lógico que o que eu coloquei no meu primeiro objetivo, que é o que eu vou estar falando no capítulo 1, eles estão relacionados, correlacionados, tá? Então, atenção também com esse título, tá? E aí, pessoal, sempre mesclar parágrafo com autoria de vocês, parágrafo com citação direta e parágrafo com citação indireta, tá? Se for uma citação direta muito extensa, faça o recuo. Outra questão, pessoal, aqui no capítulo, se eu coloquei um gráfico, uma figura, uma tabela, no parágrafo anterior, eu tenho que contextualizar ela. Por exemplo, eu vejo muito aluno fazendo assim, de acordo com o gráfico abaixo e xxxxx. Não, se é o primeiro gráfico que apareceu, de acordo com o gráfico 1, vírgula, ele indica A, B, C, D, E, F, G, H, tá? Eu não posso deixar uma figura ou uma tabela ou um gráfico solto. Por exemplo, eu coloquei um gráfico indicando o número de manutenções que eu fiz numa máquina. Mas no parágrafo anterior, eu não falei nada dele. Então, fica a figura solta. Então, sempre antes de colocar uma figura, uma tabela ou um gráfico, eu preciso contextualizar no meu parágrafo. E eu vou seguindo a lógica. De acordo com a tabela 1, é isso. Aí, quando lá embaixo eu colocar a tabela 2, eu coloco na tabela 2,
indica isso, isso, isso. Eu não posso deixar nada, tipo assim, sem referenciar, tá? Eu sempre tenho que contextualizar o que eu estou escrevendo. Dúvidas até aí, pessoal? Gisele, Oi. Eu tive uma certa dificuldade nos meus objetivos específicos de achar artigo. Eu posso estar reformulando a pergunta para poder, o objetivo para poder ver se eu acho mais artigos, porque é no mínimo 5 artigos. Então, eu posso estar reformulando esse objetivo? Pode sim, tá? Ah, pessoal, quando eu falo no mínimo 5 autores diferentes, tá? Então, vamos supor, se eu peguei o autor Feltri, 2003, e utilizei também Feltri, 2018, é o mesmo autor, tá? Aí, ui. Então, são autores diferentes, tá? Gisele. Oi. Deixa eu te perguntar, são 5 autores diferentes por capítulo, né? Então, no meu caso, o meu capítulo 2 e 3 tem uma correlação. Eu posso usar, por exemplo, 5 autores nesse segundo capítulo e repetir alguns desses autores no terceiro capítulo e mesmo assim ele considerar como 5 autores? Pode Ou em sim. cada tem que ser diferente? Em cada capítulo tem que ser um autor diferente? Não, pode sim, tá? Então, se o segundo, o terceiro capítulo, se os capítulos têm correlação, você pode repetir. Só que você sempre vai ter 1 ou 2 a mais para colocar, então não deixar de colocar, tá? Porque por mais que tenha correlação, eles não são idênticos. Então, você vai ter, sim, autores que são comuns, mas você vai ter também autores diferentes, tá? Tá, beleza. Aí, por exemplo, no capítulo 2, você tem 5 autores. 2 você repetiu do capítulo 1, mas 3 são diferentes, não tem problema, tá? Tá bom, obrigada. De nada, pode falar. Foi boa a pergunta da colega aí, agradecer até essa pergunta, o questionamento dela foi muito boa, porque da mesma forma que ela falou que em citar os mesmos autores ou alguns autores em outros capítulos, também tem assuntos diferentes desses mesmos autores, como você falou também, uma outra colega que te questionou antes, né? Ou seja, eu estou abordando um assunto num capítulo, eu cito aquele autor, aí eu vou abordar um outro assunto, né, específico, no outro capítulo, eu cito o mesmo autor, mas que fez uma citação daquele assunto. Isso também é pertinente? Eu posso fazer isso também? Pode fazer, mas como são capítulos diferentes, eu tenho autores além. Então, aí, por isso que essa pesquisa agora do TCC2, ela é mais acirrada, tá? Você pode sim utilizar, mas eu vou ter ali uns 2, 3 autores diferentes, porque no capítulo 2 ou no capítulo 3 são objetivos diferentes, né, dos objetivos anteriores. Então, eu preciso ter mais embasamento também. Mas eu posso citar, sem problema nenhum. Ok. O que eu não posso, gente, é ter o mesmo autor, os 5 autores no capítulo 1, os mesmos 5 autores no capítulo 2 e os mesmos 5 autores no capítulo 3. Isso eu não posso, tá? Beleza? Ok. Foi boa pergunta, colega. Valeu. Isso, foi ótimo mesmo. Pessoal, não esquecer de seguir a formatação que está no Word, tá? Atentar a isso. Então, quando eu falo aí dos capítulos, né? O capítulo 1 vai ser referenciado ao objetivo específico 1, o capítulo 2 ao objetivo específico 2 e o capítulo 3 ao objetivo específico 3, tá? Sempre atentar a isso, principalmente tem alunos que estão fazendo o TCC 3 de 3, que fala no portal. E aí, nesse TCC 3 de 3, é só o capítulo 3. Então, o capítulo 3, eu vou escrever, ter 5 autores diferentes, ter em torno, né, no mínimo de 5 páginas para falar, e
eu vou referenciar sempre ao objetivo, né, específico 3, tá? Outra questão, corrija o trabalho, né, no próprio arquivo em Word, tá? Pessoal do TCC2, aí, muita atenção. A atividade 1, a atividade 2 e a atividade 3, ela é em Word. Vocês vão publicar em Word. A defesa, que é mais lá na frente, nós vamos chegar ainda nela, é em PDF. Se eu publicar a defesa em Word, eu vou ter problema, tá? Mas nós vamos chegar nisso lá na frente. É só porque, por mais que eu fale nas aulas, ainda tem aluno que vai lá e publica a defesa em Word. E aí, assim, gente, é muito tenso. Porque a gente não consegue lançar a nota do aluno e o aluno, ele perde tudo, né? Então, mas eu vou chegar lá. Na hora que for na época da defesa, eu vou chegar lá. Tá? Mas vamos pensar na atividade... apresentação, né, Gisele? Oi? Também vai ter apresentação, que é em PowerPoint, não é isso? Mas a apresentação você não publica. Sim. Então é mais tranquilo, a apresentação em PowerPoint, mas nós vamos chegar depois, mais lá na frente, tá? Mas é só porque vocês vão colocar, se vocês publicarem na atividade 1, por exemplo, o arquivo em PDF, vocês vão ficar com 0. A não ser que eu publiquei com antecedência, e aí eu tenha direito à correção, tá? Mas é só mesmo para vocês se atentarem, porque às vezes, né, dá eu. Eu publiquei uma vez, eu consigo excluir e publicar de novo? Não, tá? Pessoal, da atividade 1 é isso. Vocês têm alguma dúvida? Eu só queria te questionar, perdão aí, porque eu acredito que o Michael, que entrou depois, e alguns outros colegas da Físio, você disse que agora nós estamos fazendo o TCC 2 de 3, correto? Depende. É o 2 de 2, dependendo do que está enturmado, o aluno que está enturmado no portal. Tem aluno que aparece para ele 2 de 3, que é somente o capítulo 3, e tem aluno que é TCC único, tá? Tá, é porque você citou que da fisioterapia seria 2 de 3, se eu me recordo. É porque tem alguns alunos da fisioterapia de grade bem antiga, tá? Que é 2 de 3. Mas na hora que você entrar no seu portal, lá vai estar escrito trabalho de conclusão de curso 2 de 2, trabalho de conclusão de curso 3 de 3, trabalho de conclusão de curso único, tá? É porque eu ainda, igual eu te disse, eu ainda não tive acesso ao AVA para saber como é que tá lá. Uhum. Mas provavelmente o seu deve ser 2 de 2, tá? Só tem um aluno, se não me engano, nesse 3 de 3, mas é de uma grade muito antiga. Ok. Tá? Menos mal. Uhum. Ô, Gisele, tem como você só voltar o slide Isso, só para mim tirar uma foto desse cronograma, porque eu também estou sem acesso ao portal. Tá, vamos fazer o seguinte, pessoal, eu vou mandar esse material lá no grupo de WhatsApp e vou mandar também por e-mail via AVA, e e-mail na segunda. Vocês querem, quem ainda não tem meu telefone, porque no chat não tá dando, me manda um oi no WhatsApp, fala assim, Gisele, me manda o link do TCC 2 de 2, que aí eu já mando agora para vocês, tá? Mas eu vou deixar aqui, esse aqui é o meu número e esse aqui é a tabela, mas eu mando para vocês lá também no grupo, tá? Para facilitar. Aí, essa aula gravada, a gente consegue ter acesso a ela a partir da segunda-feira, é isso? Consegue, no YouTube, tá? No portal da faculdade, né? No próprio YouTube mesmo. Eu vou mandar o link da aula também. Eu mando sempre no grupo do WhatsApp e mando por e-mail também, tá? Tá, joia. Então, obrigado, Gisele. De nada. Gisele, Oi. Show de bola, você sempre arrasa. E eu amo essas aulas contigo, que você tira todas as dúvidas, viu? Não é para massagear seu ego, não. Mas se todos os nossos tutores, orientadores fossem assim, a gente arrasava em tudo. Assim como você arrasa, viu? Que bom, obrigada pelo feedback. Mas vamos que vamos, gente. Por quê? O TCC2 não é brincadeira, gente. Assim, é muito, muito difícil a gente chegar lá na frente para apresentar para o professor. E a gente não sabe ainda como que vai ser. Se a prefeitura liberar, vocês vão fazer essa apresentação
lá na faculdade, presencial, né? Se vocês se a prefeitura não liberar, vai ser via Teams, mas sempre vai ter 2 professores aqui. Então, é importantíssimo vocês conseguirem uma pontuação maior na parte escrita. A outra questão também, tá, pessoal? Eu fiquei com 6.000 pontos. Eu preciso apresentar o trabalho? Precisa. Eu fiquei com 6.000 pontos, já estou aprovado no TCC? Está aprovado. Mas o condicionante, que é a apresentação, vocês não conseguem fazer a colação de grau, tá? Então, isso, pessoal, é extremamente importante vocês saberem. Já estou com 6.000 pontos. Eu tenho que ir para a banca? Tenho. E assim, gente, quem está com 6.000 pontos não vai fazer um trabalho mais ou menos, não vai apresentar mais ou menos, tá? Então, é importantíssimo vocês saberem que mesmo que tiver com 6.000 pontos, precisa apresentar, tá? Eu estou mandando para todo mundo que está me mandando aqui mensagem no WhatsApp, eu estou mandando o link, tá? Do TCC. Porque eu coloquei aqui, mas fica difícil para vocês verem também. Beleza, pessoal. Mais alguma dúvida? Estou aqui à disposição. É só sobre o próximo encontro, Gisele. Vai ser no dia 13 do 3, né? 13 do 3, isso. Tem que ser o próximo sábado ou outro. Isso. Mas a gente já tem uma atividade, essa atividade já é antes, né? Isso. Uai, se vocês quiserem, a gente pode mudar. A gente pode colocar a aula no dia 6. Não tem problema, não. Não, para mim até não dá, porque eu vou estar ausente, vou estar na imersão no dia 6. Tá. Pessoal, outra questão também é o seguinte, nós estamos com mais 2 professores de TCC, que é a Ângela e que é o Alfredo. E a Ângela, se não me engano, vai fazer as aulas nas quartas. Aí eu posso pegar o link com ela e a gente disponibiliza para vocês, que não precisa ficar só na minha aula não, tá? Gisele, mesmo porque se durante a semana no horário comercial, a gente pode estar tentando enviar para você e você também dá um feedback para a gente para ver como é que tá antes da gente enviar, né? Mas eu vou pedir para vocês fazerem isso no grupo, tá, pessoal? Porque para fazer isso no privado, eu não vou dar atenção para vocês, tá? As dúvidas geral, vocês mandam tudo lá no grupo, tá? Tá joia. É importantíssimo, pessoal, vocês já tentarem fazer, já baixar tudo hoje, já começar a tentar fazer. Eu vou ver com a outra professora para ver se ela faz um aulão no dia 6. Aí vocês têm também suporte dela, tá? Gisele. Oi. Esse semestre a gente pode te mandar a atividade antes de postar para o tutor no portal, para você dar uma revisada. Quem está falando? Amanda. Amanda, deixa eu te falar. Esse semestre está mais crítico, porque eu tive que assumir 6 cursos, tá? Então, além da minha função normal, eu estou com mais 6 cursos e está sendo bem puxado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou deixar de dar o apoio para vocês, mas porque às vezes o aluno me mandando no privado, eu sempre começo a atender meu WhatsApp de baixo para cima. Então, eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem dúvidas, para vocês mandarem no grupo. Se for algum item bem específico, eu chamo no privado, tá? Porque senão eu não vou conseguir dar atenção para vocês, tá? Tá ótimo, obrigada. Mas vai dar certo. A gente vai tirando também, pessoal, porque nessa aula do dia 13 ainda dá atividade 1. Então, eu posso mudar aqui para o dia 6, 3, porque aí eu tiro as dúvidas na aula, as dúvidas de vocês nas aulas, tá? Seria interessante, hein, Gisele? Porque isso vai dar para entregar até o dia 8. Tá, então já mudei aqui. Prazo para corrigir. Beleza, já mudei aqui para o dia 6, tá?
Gisele. Oi. Aqui é o Rosimar. Rosimar. Qual que é a data mesmo que você está entregando essa atividade? Rosimar, a data do portal é 9/4. Só que para você ter acesso, né, e fazer correção, se você publicar até o dia 8/3, você tem 3 tentativas. Se você publicar até o dia 17/3, você tem 2 tentativas. E se você publicar até o dia 29/3, você tem 1 tentativa. O problema, Gisele, é que eu estou sem acesso ao portal. Eu estou tentando de todos os jeitos resolver. Tá, mas o seu problema é o quê? É rematrícula, é o quê? Não, eu estou regular, tudo em dia. Tá, você é de qual curso? Eu sou da psicologia 10º período. Ah, tá. Qual que é o seu nome? Rosimar. Rosimar, tem um link para preencher de intumação. Preencha esse link que foi divulgado via comunicação interna, que a Renata vai fazer sua intumação, tá? Tá, a gente está olhando com ela, mas até agora ela não conseguiu resolver para a gente, não. Ah, tá. Não, mas essa semana ela tá focada nisso também, tá? Uhum. É bom que segunda-feira já é dia 1º, então pode aguardar, tá bom? Tá mas certo. aí nada impede, gente, quem não tá com acesso ao portal ainda, de já ir fazendo as atividades, tá? Nada impede, porque depois é só postar. Certo. Eu até estou adiantando já, Gisele, como você pediu. Isso mesmo, vai adiantando, tá? Gisele, mais uma vez, obrigado, viu? Um bom final de semana para você e para os colegas aí. Bom final de semana para todos. Bom fim de semana, pessoal. Tudo de bom aí para vocês também. Bons estudos. Não deixa aí de fazer as atividades. Oi. Só me tira uma dúvida. Você depois vai passar para a gente algum link que a gente consegue ver a apresentação, para a gente já ir sabendo como que é uma apresentação melhor? Que parece que no semestre passado você passou para algumas meninas. Na verdade é o seguinte, vocês podem ver uma apresentação do colega. No semestre passado, eu dei dicas de como montar a apresentação, tá? E tem algum link que a gente consegue ver apresentações, assim, da faculdade não, né? Não fica gravado. Não fica gravado. Mas nós vamos ter uma aula disso, de como fazer a apresentação. Ah, ótimo. Tá? Mas eu posso olhar para vocês também algum outro curso, alguma coisa assim, para ficar mais fácil. E se tiver, eu quero, Gisele, que eu já fico super nervosa só de pensar. Não, mas não é para ficar não, gente. Vamos um dia após o outro, tá? Uma etapa por vez, tá? Tá, joia. Vai dar certo, gente. Tchau. Bom final de semana. Tchau, gente. Bom fim de semana. Abraço. Tchau.